Que é o Tecnoedu? Trata-se de um projeto desenvolvido por estudantes de ensino médio técnico que nasceu como um PIBEC, um projeto de extensão, e agora é um TCC. De um modo geral, objetivamos desenvolver tecnologias que facilitem o processo de aprendizagem, sobretudo no ensino médio. Nesse sentido, está sendo desenvolvido o SuperAgem, que é um aplicativo no formato de quiz desenvolvido para dispositivos Android. O que é o SuperAgem? Qual é o enredo que está relacionado a esse jogo? Trata-se de uma jornada pela Via Láctea, em que o jogador vai respondendo questões, acumulando pontos e desbloqueando novos astros até chegar no Sol, que é o último estágio. Assim, o jogador responde questões, joga, se diverte, ou seja, o jogador se diverte enquanto estuda. O jogo é dividido em 5 estágios, sendo cada estágio correspondente a um astro, mas apenas um desses astros vem desbloqueado, que é o Saturno. Caso o usuário clique em um astro desbloqueado, como é o caso de Marte, aparecerá essa mensagem, mostrando o total de questões que o jogador tem que responder corretamente para poder desbloquear esse astro. Outras informações importantes estão na barra superior, como o estágio atual do jogador e o total de pontuação acumulado durante o jogo, que se chama XP. Ao clicar no Einstein, o jogador conhecerá um pouco sobre a equipe desenvolvedora do aplicativo e de formas para se comunicar conosco. Um último componente interessante, aqui no canto inferior direito, é o buraco negro. Sua função no sistema será explicada mais à frente. Bem, para jogar, o usuário deve primeiro clicar em um planeta habilitado, selecionar a disciplina e o assunto que deseja jogar. Selecionando o astro habilitado, o jogador é redirecionado para a tela de seleção de disciplina. Temos 3 componentes de cada disciplina: um ícone, seu nome e uma relação entre 2 números. À direita, temos o total de questões que o jogador já acertou dessa disciplina. Nesse caso, em biologia, o jogador já acertou 2 questões. À esquerda, temos o total de questões cadastradas nessa disciplina. Após selecionar a disciplina, o jogador é redirecionado para a tela de seleção de assunto, que tem um layout bastante semelhante ao anterior, tendo como diferença apenas a ausência do ícone. Em seguida, após selecionar o assunto, chegamos à parte essencial do SuperAgem, a tela de responder à questão. É nessa tela que o jogador poderá responder às diversas questões. Nela, temos o enunciado da questão e as diversas alternativas relacionadas a ela. Também temos o tempo que o jogador tem para responder a questão e 3 ícones de ajuda. Para responder à questão, basta um duplo clique sobre a alternativa que o usuário acredita estar correta. Um clique único apenas seleciona a alternativa. Isso deve ser feito, é claro, antes que o tempo acabe. Pensando em auxiliar o jogador, existem 3 itens de ajuda. O primeiro é para eliminar uma alternativa que está incorreta. O segundo é para mostrar a dica relacionada à questão. E o terceiro adiciona 1 minuto ao tempo que o jogador tem para responder. É importante destacar que, a cada partida, o usuário pode usar apenas um item de ajuda de cada tipo. Ou seja, eu não posso usar novamente nenhum desses 3 ícones, porque eu já usei nessa partida. E que, no início do jogo, o iniciário já recebe 3 itens de cada tipo de ajuda. Para conseguir mais itens de ajuda, é necessário que o jogador responda corretamente 5 questões seguidas. Ao responder uma questão, o usuário pode ter 2 respostas do sistema. Ao acertar, lhe aparece uma imagem, uma pop-up, lhe parabenizando, com o Einstein sorridente. Ao errar, aparece uma imagem do Einstein triste, como também uma dica relacionada à questão. Importante salientar que, ao errar a questão uma vez, essa mesma questão será exibida novamente,
pois caso o usuário tenha ficado em dúvida em relação a algum detalhe e por isso tenha errado, ele terá a possibilidade de tentar novamente. Por isso também a existência da dica naquela pop-up. Em último cenário, caso o usuário não responda e o tempo se esgote, também é exibido uma pop-up. Dessa vez, aparece com o texto: "Que pena, seu tempo acabou". O algoritmo de seleção das questões funciona de modo que, a cada 10 questões a serem respondidas, 7 o jogador não respondeu anteriormente, 2 ele já respondeu e errou, e uma ele já respondeu e acertou. Isso para que ele esteja sempre estudando novos conteúdos, ao mesmo tempo em que revise o que já foi visto. Caso ele não tenha respondido questões suficientes, a seleção das próximas questões é feita de modo aleatório. Foi pensando nesse aspecto essencial para o estudo, que é a revisão, que uma outra funcionalidade foi desenvolvida. Voltando à tela inicial e clicando no buraco negro, o usuário poderá jogar apenas as questões que já errou anteriormente. Para isso, é necessário selecionar a disciplina e o assunto. Em seguida, o usuário terá acesso à lista de questões que errou na disciplina e no assunto escolhidos. Ao selecionar uma dessas questões, ele é redirecionado para a tela de questões dessa questão que errou. Nessa tela estão o enunciado e a dica da questão. Propositalmente, as alternativas não estão presentes, pois o objetivo é que, a partir do enunciado e do assunto, o usuário revise os conteúdos e não que apenas ele decore a resposta para a questão específica. Quando pronto para responder a questão novamente, basta clicar no botão tentar. E, tendo revisado, muito provavelmente ele irá acertar a questão. Essas são, de um modo geral, as funcionalidades do aplicativo. Para tornar a aplicação mais eficiente no alcance dos objetivos que nos propomos, algumas novas funções estão sendo desenvolvidas, como, por exemplo, criar medalhas para parabenizar o jogador, incluir Marie Curie como uma personagem alternativa ao Einstein e adicionar outros itens de ajuda, como a opção de pular a questão. Essa foi uma demonstração mais detalhada de como funciona o Super Einstein. Ficou interessado no nosso jogo? Basta acessá-lo, e é bem simples fazer isso. Basta ir à loja de aplicativos do Google, buscar por Super Einstein e instalá-lo. Não perca tempo, instale e divirta-se jogando. E não se esqueça de nos enviar o feedback.